Ter saúde significa também ter um sono saudável e reparador. Mas você precisa estar atento a dicas e informações fundamentais para garantir a proteção do seu sono. E nós preparamos essas informações para você com a ajuda do Dr. Cícero Alves, que é otorrinolaringologista e fala sobre esse assunto aqui do nosso Jornal do Piauí. Dr. Cícero, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Joelson? Boa tarde aos telespectadores. Como estamos? Graças a Deus, tudo bem. Obrigado por vir e ajudar a gente a entender um pouco mais a como não perder o sono, né? Garantir um sono saudável. A primeira informação que eu queria trazer trata a respeito de substâncias que são importantes para que a gente tenha um sono reparador. Mas especificamente a melatonina, né, que tem sido tratada, inclusive, como uma forma de você recuperar o sono. Muita gente ingere esse tipo de medicamento, à base de melatonina, para ter um sono saudável. O que significa ter esse melatonina no organismo para garantir o sono? Bem, Joelson, vamos explicar isso de uma forma bem simples para o telespectador. A melatonina, ele é o hormônio da noite. Ele simula, ele informa ao nosso organismo que está no momento ideal para que a gente durma. Nos animais que têm hábitos diurnos, como nós, ela vai sinalizar que está na hora de dormir. Portanto, o nosso organismo, ele produz a melatonina somente em situações de escuridão. O que a gente, de uma forma inadvertidamente, faz? A gente se expõe à luminosidade, a excesso de luminosidade durante a noite e bloqueia a melatonina. Então, o que está acontecendo hoje em dia? Nosso organismo funciona perfeitamente, desde que a gente obedeça às regras que o nosso organismo está submetido. Durante o dia é para se expor à luz, durante a noite é para ficar no escuro. O que a gente faz? Como a gente vive hoje numa sociedade 24 horas, a gente coloca o celular, fica hiperconectado, redes sociais, WhatsApp, e aí a gente bloqueia a nossa melatonina. E aí o que acontece? Acha que não está dormindo bem porque não está, teoricamente, não está produzindo a melatonina, vai lá na farmácia e compra uma melatonina artificial para tentar repor, substituir a melatonina natural que você poderia estar produzindo e não está pelos seus hábitos. Então, antes de tomar qualquer remédio, revisar os hábitos. Revisar os hábitos é essencial. A gente está conversando aqui em torno de 13 horas, lá no Japão já é 1 hora da manhã. Então, o que acontece? Essas pessoas lá no Japão estão produzindo a melatonina e a gente aqui não está produzindo ainda. Mas quando escurecer, nós vamos produzir desde que a gente não se expõe. Os nossos avós viviam sem redes sociais. Não estou pedindo que a gente regresse a essa época, não. Mas vamos usar com uma certa parcimônia e usar com uma certa cautela. Isso, e desligar luzes também é uma coisa importante. Sim. Diminuído. As luzes amarelas, elas fazem muito menos mal para a nossa saúde do que a luz branca. Então, a luz branca é a luz que mais bloqueia a melatonina. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Então, por exemplo, não está com sono, em vez de usar a rede social, coloca um foco de luz atrás da cabeça, um abajur, um foco de luz, de tal forma que ele não incida diretamente nos olhos, de preferência com uma luz mais fraquinha, mais amarela. Faz uma leitura no livro, numa revista, que aí você está lendo, a melatonina está sendo liberada e o sono vai chegar naturalmente e você não vai precisar gastar o teu dinheirinho suado para ir lá na farmácia comprar uma melatonina. Nós fizemos aqui também uma lista, com a ajuda do Dr. Cícero, do tempo de sono saudável a partir das idades, tá? Então, de 0 a 3 meses, entre 14 e 17 horas. O bebê, Dr. Cícero, tem que dormir bastante, né? O bebê, ele tem que passar até 2/3 do dia dormindo, né? Isso, em geral, a gente consegue, porque as mães hoje já têm uma certa consciência de que o sono é essencial para o desenvolvimento da criança, né? Eu acho que o problema começa a acontecer quando a gente vai progredindo a idade, né? Certo. Você vê que na idade escolar, de 6 a 13 anos, eles têm que dormir entre 9 e 11 horas, você vê aqui. E a maior parte das nossas crianças vivem privadas de sono, porque não dormem cedo por esse abuso de redes sociais. E quando chega às 5 horas da manhã, ele já tem 5:30 da manhã, já tem que acordar para ir para a aula, né? Então, dificilmente você tem uma criança de 6, 8, 10 anos que durma 9 horas, 11 horas. Seria ideal que as escolas revisassem essa rotina, doutor? Há 4, 5 anos atrás, o tema da campanha nacional do sono, todo ano a gente aborda um tema para levar uma reflexão à sociedade brasileira. O tema foi sobre isso, sobre o horário escolar, né? As escolas, elas iniciam muito cedo, aqui em Teresina, notadamente, isso. Então, as crianças têm que acordar às 5:30, 6 horas da manhã, né? E isso, como eles não conseguem dormir muito cedo,
isso acaba levando a uma privação crônica de sono. Eles dormem menos do que eles necessitam. Por isso que, a partir de uma certa idade, a gente recomenda que as crianças estudem no período da tarde, não pela manhã. Olha que dica interessante, hein? Estudar no período da tarde, dependendo da idade, para que haja menos dificuldades com essa história do sono. E aí depois, na escala, né, de idades, temos aí de 14 a 17 anos até chegar a 65 anos. Por favor, doutor, à vontade. A gente que está nessa faixa aqui, os adultos, a gente tem que dormir entre 7 e 9 horas. Eu vejo isso no consultório todos os dias. Adultos privados de sono dormindo 5, 6 horas, porque têm o hábito de dormir 1, 2 horas da manhã e, pelas obrigações profissionais, acordam 6 horas da manhã. Então, eles também são privados de sono. Se você me perguntar, Joelson e o telespectador, qual é a principal causa de distúrbio do sono no planeta, sem nenhuma dúvida, chama-se privação crônica de sono pelo excesso de vida profissional e social que a gente tem hoje. Então, as pessoas hoje se preocupam muito com ronco, com insônia, com apneia, com outros distúrbios. Mas a causa principal no planeta se chama privação crônica de sono e a culpa, na grande maioria, é do próprio indivíduo. Tá. Quando o senhor fala de privação de sono por novos hábitos, tanto para se divertir como para trabalhar. As duas coisas têm efeitos nocivos ao sono. Sim, vamos pegar um dia de semana, um dia normal em que a pessoa está na sua casa e ela abusa do WhatsApp, abusa das redes sociais e vai dormir 1 hora da manhã. Essa pessoa tem que acordar às 6 horas da manhã para trabalhar. Ela não vai conseguir atingir a necessidade de horas diárias que ela tem. Vamos pegar um adolescente que tem entre 14 e 17 anos. Observe que ele tem que dormir no mínimo 8 horas. Eu tenho um filho adolescente e eu digo para vocês que o meu filho não dorme 8 horas por noite. Porque aquela briga diária de pai, a gente brigando para tentar dormir mais cedo, mas tem que acordar no outro dia e ele não consegue. Tá. Às vezes a gente tem que confiscar até o celular para privá-los um pouco da rede social tarde da noite, né? Tá vendo? Até o doutor Cícero tem dificuldade de botar o filho. Calma. Os problemas só mudam de endereço. Só mudam de endereço. Estão presentes em todos eles. Agora, doutor, qual é a consequência, o dano que se causa? Porque eu imagino também que os danos são distintos, né? Uma criança que perde sono tem um tipo de dano e um adulto que perde sono tem outro. Qual é a consequência que isso tem para a vida das pessoas? Joel, essa tua pergunta é muito interessante. Eu passei 2 anos e meio fora do país agora, estudando principalmente os efeitos metabólicos e inflamatórios do sono. O que as doenças do sono, o que dormir mal, o que dormir pouco faz para a nossa saúde. Foi o meu tema estudando fora. E a gente pode iniciar pela faixa infantil. O sono, o hormônio do crescimento, que é quem faz as nossas crianças crescer, ele é liberado só no sono profundo. Quando você tira aquela sonequinha aqui depois do almoço, você não atinge o sono profundo. Aquilo ali não faz diferença, não libera o hormônio do crescimento. Mas, para que você atinja o hormônio do crescimento, você tem que dormir mais ou menos aquelas horas que a gente recomendou no quadro anterior. Certo. E aí é que você libera e a criança tem todo o seu desenvolvimento. O desenvolvimento físico, com ganho de proteína, de massa muscular, que ele cresce, que ele ganha desenvolvimento psicológico e neurológico. Às vezes você tem uma criança, é muito importante, porque tem crianças que têm um desempenho ruim na escola, porque não estão dormindo bem. Você sabe que nos Estados Unidos havia, há uns anos atrás, uma epidemia de diagnóstico de transtornos de déficit de atenção. Crianças que eram hiperativas e não conseguiam render bem na escola e, teoricamente, por problemas de atenção. E descobriu-se que muitos desses casos eram por problemas de sono, porque a atenção está vinculada com uma boa noite de sono. Geralmente, os pais buscam explicações com TDAH, autismo, coisas do tipo. Às vezes é o hábito. O hábito. Que pode ser reformulado. Isso é muito interessante. O próprio pai, às vezes, estimula o uso de telas, né? Para botar a criança para dormir, coloca um filmezinho ali, na hora de dormir, aquilo ali bloqueia a melatonina, a criança tem dificuldade para dormir. Informação é tudo, né, gente? Agora, o senhor traz as informações sobre o sono e toda vez que o senhor fala sobre isso, me vem à memória a alimentação. Me parece que é tão importante quanto a alimentação ter uma boa noite de sono. Ou seja, preparar um bom prato saudável. Sim. É tão importante quanto preparar uma boa noite de sono? Sim, aí a gente tem uma relação bidirecional. Tanto a alimentação influencia no sono, como o sono influencia na alimentação. Como que a alimentação influencia no sono? A melatonina, a gente comentou que ela
foge da luz como um gato foge de cachorro. Ela tem medo da luz. E ela foge também da alimentação. Então, aquele hábito de assaltar a geladeira ali próximo ao horário de dormir, principalmente à base de carboidratos, que são as massas, bloqueia muito o hormônio do sono. Então, comer mal e comer próximo ao horário de dormir faz com que você tenha dificuldade e atrapalhe a qualidade do sono. Mais um detalhe, como que o sono influencia na alimentação? Pacientes que dormem pouco ou dormem mal, eles têm um maior apetite durante o dia. Existe uma substância que chama grelina e essa substância é que dá apetite. Quanto menos você dorme, mais você vai ter grelina e no outro dia você vai comer muito mais. Então, cada 1 hora a menos de sono que você tem durante a noite, isso corresponde a um ganho de 3% no teu índice de massa corporal, ou seja, são vários quilos a mais que você pode ganhar só por alterar a tua quantidade de horas dormidas. Agora, outras coisas também que fazem parte da ideia, né? Estão na cabeça das pessoas como grande verdade. O café atrapalha o sono? Isso é verdade ou não? E o consumo de açúcar também durante a noite? Também altera o comportamento, sobretudo de crianças, na hora de dormir? O café é inconteste que atrapalha o sono. Ele bloqueia uma outra substância que não é a melatonina, é uma substância que chama-se adenosina, que também é essencial para dormir. A gente precisa das duas, da melatonina, que a luz bloqueia, e da adenosina, que o café bloqueia. Então você tem que evitar café e luz próximo ao horário de dormir. E a questão do açúcar, ele é um carboidrato. E como eu falei anteriormente, todos os alimentos à base de carboidrato são alimentos que realmente pioram muito o início e a consolidação do sono. Muito bem. Bom, próxima informação aqui na tela para a gente falar com o doutor Cícero. Aí tem a ver com as substâncias que o senhor falou que são essenciais para o sono no nosso organismo, que são produzidas pelo nosso organismo e que nós precisamos estimular que elas sejam produzidas. Exato. A melatonina, já foi comentada, é o hormônio do sono. É liberado, todo mundo é capaz de produzir, com raras exceções. A segunda substância é a adenosina, que a gente já comentou, que ela é liberada quando você faz atividades durante o dia. Joel, às vezes acontece, a gente passa o dia dormindo no domingo, aí tem aquela insônia do Fantástico, quando acaba o Fantástico, quando acaba um programa, qualquer programa, a gente tem uma dificuldade para consolidar o sono. Por quê? Porque você passou o dia dormindo. Quando você vai à praia, quando você assiste um programa aqui na Cidade Verde, quando você faz qualquer atividade, você produz muita adenosina. Então, não dormir muito durante o dia faz com que você aumente a sua produção de adenosina para você conseguir dormir melhor à noite. Por isso que pessoas que têm dificuldade para dormir à noite não devem ter cochilos por mais do que 30, 40 minutos durante o dia. Essa é uma dica importante. Dica importante, tá, gente? Evitar cochilos maiores. E agora, nós inclusive trouxemos essa imagem que fala a respeito da necessidade de nós limparmos a mente. Sim. Como é que se faz isso, doutor? Essa ilustração, pessoal, é muito importante porque mostra aqui um cérebro e a gente fazendo uma faxina do cérebro. Qual que é o sentido dessa ilustração? A gente hoje, acho que no nosso tempo, no tempo dos nossos avós, não tinha tanto diagnóstico de doença de Alzheimer. Né? Hoje em dia, acho que em quase todas as famílias você tem um caso de Alzheimer e tudo. Pesquisas recentes mostraram que quando a gente faz as nossas atividades diárias, a gente produz substâncias que lesam o nosso cérebro. Então, quando a gente está aqui assistindo uma entrevista dessa, participando, fazendo uma tarefa em casa, ensinando a tarefa para o nosso filho, a gente está produzindo essas substâncias. E essas substâncias, durante a noite, elas são limpas, são purificadas, são saneadas pelo sono. Se você não dorme bem, essas substâncias vão acumulando no teu cérebro. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Quando você tiver 60, 70 anos, esse acúmulo ao longo dos anos dessas substâncias vai levar a doenças da terceira idade. Doença de Alzheimer, doença de Parkinson e outras doenças também. Agora, então quem tem uma vida intelectual mais ativa não tem riscos maiores, então? Não, desde que ela durma bem, não. Ah, muito bem. Se ela produz durante o dia. O sono, ele é como um caminhão do lixo que passa lá na rua da nossa casa durante a noite. Geralmente o caminhão do lixo ele tem um horário ali que ele passa à noite. O sono ele faz isso. Tudo que você faz durante o dia, as suas atividades intelectuais, você produz essas substâncias e essas substâncias vão ser purificadas. E aí é até o contrário. Quem tem mais atividade intelectual exercita mais o cérebro e isso protege contra a doença de Alzheimer. Mas ela tem que ter um sono de boa qualidade para limpar essas impurezas do dia a dia. Cada pessoa relata se sentir bem com uma quantidade de sono específica.
Estava até lendo a respeito de Napoleão Bonaparte, que dormia 4 horas por dia, dividido de 2 em 2 horas. Então, só 4? Diz que era. Talvez por isso, né? Perdeu a guerra por isso, né? Talvez. Pergunto, existe isso mesmo? Ah, não, eu me sinto bem só com 2 horas. Para mim está tudo certo. Ah, não, preciso dormir pelo menos 12, sei lá. O ideal é que as pessoas se forcem a dormir, mesmo que elas se sintam bem com pouco. Essa tua pergunta é muito boa, porque existe uma classificação entre dormidores curtos, médios e longos. O dormidor curto é aquele que se satisfaz com 6 horas de sono ou menos. O médio, entre 6 e 8. E o longo é aquele que precisa mais do que 8 horas para conseguir se sentir descansado. O que as pesquisas mostram? Que os dormidores curtos vão pagar um preço com a sua saúde na terceira idade. Têm uma maior chance de ficarem diabéticos, uma maior chance de ganhar peso e tornarem-se obesos, maior chance de aumentar o colesterol e maior chance de doenças cardiovasculares também. Então, mesmo que você se sinta restaurado com 3, 4, 5 horas de sono, force um pouquinho para você dormir pelo menos 6 horas, que é o mínimo que é capaz de restaurar totalmente a tua saúde e preservá-la. Legal. Vamos falar agora de outro ponto. Respiração, tá, gente? Sobretudo na hora do sono. Falar a respeito disso aqui porque muitas pessoas acabam tendo uma qualidade ruim de sono porque tem uma pausa na respiração durante a noite, doutor Cícero. Sim. Isso é muito comum, principalmente no sexo masculino, tá? E principalmente em pessoas que estão com sobrepeso. Você vê que na primeira figura você tem a passagem do ar, que está representado com essa seta amarela. Aí é um corte lateral, né? É um corte lateral, a gente chama sagital. Aqui passa o ar perfeitamente. Na segunda, o ar passa com dificuldade, a pessoa ronca, que faz o barulho, né? O ronco nada mais é do que o ruído, mas o ar consegue passar. E na terceira situação, você vê que ocorre um bloqueio completo do ar, que é a chamada apneia. Então, o que acontece? Primeiro, quais são os fatores de risco principais para isso? Sexo masculino, idade e peso. Pessoas com mais de 60 anos, pessoas que têm obesidade e do sexo masculino são suscetíveis principalmente a isso. Isso não quer dizer que mulheres não possam roncar. Roncam também, principalmente depois da menopausa e mulheres que estão bastante acima do peso. Qual que é o tratamento? Se você estiver acima do peso, perder peso. Se você tiver 60, 70 anos de idade e está roncando por isso, porque o músculo ficou flácido, existem técnicas com o tratamento com a fonoaudióloga para fortalecer essa musculatura de novo. Se você tem algum bloqueio interno, uma amígdala muito grande, uma língua que seja muito para trás, aqui é a língua, pessoal, então ela pode cair aqui e bloquear. Então existem cirurgias que a gente pode fazer para abrir esse canal da respiração. Enfim, a gente faz essa avaliação e identifica qual é a causa naquele paciente. Não existe uma receita de bolo, um tratamento que seja o mesmo para todos. E a gente avalia e trata. O que é importante destacar e que o telespectador tenha isso em mente é que pacientes que roncam podem ter apneia junto, silenciosa, sem perceber, e isso foi um dos temas que eu fui mais estudar. Isso pode causar outras doenças, principalmente doenças cardíacas, como hipertensão arterial, problemas do coração, AVC, que é o famoso derrame, né? Morte súbita durante o sono. Morte súbita. Então, esses pacientes, eles podem, a partir de um determinado momento, o cara é saudável, ganhou peso, começou a roncar, começou a ter apneia, e a partir daí ele desenvolveu uma doença no coração e falecer por tudo isso, por essa sequência, se ele não trata ao longo dos anos. Muito interessante. Inclusive, tem um tratamento que é muito comum também, que envolve um equipamento chamado CPAP. Isso. Quando é que ele é indicado, doutor? O CPAP a gente utiliza principalmente nos casos mais graves. Pacientes, por exemplo, vamos imaginar um senhor de 70 anos que já teve 2 infartos, ele tem hipertensão, é uma doença de difícil controle e ele tem uma apneia gravíssima. Nesse caso, você não vai indicar uma cirurgia para ele, talvez o tratamento com a fonoaudióloga, num caso mais grave como esse, não vai resolver. Então, como uma medida mais de urgência, uma medida mais... A gente sabe, poxa, esse cara tem uma apneia e ele pode, inclusive, ter um infarto dormindo. Eu tenho pacientes, você lembra, Joelson, que no tempo eu vi vocês falando aqui que a Covid está aumentando um pouquinho, e a gente lembra que na época da pandemia da Covid, o paciente que tinha menos de 90% de oxigênio, ele já tinha que preocupar e procurar uma assistência médica. Eu tenho pacientes de apneia que chegam a 40% durante a noite. 40%? 40%. Pacientes que param de respirar 80 vezes por hora.
80 vezes, não é na noite, 80 vezes por hora. Esse paciente ele pode ter uma crise hipertensiva e pode ter um infarto dormindo. E a gente escuta, né? O Beckenbauer agora morreu dormindo. Não sei se tem alguma relação com algum problema de sono que ele tinha, mas é relativamente comum a gente escutar de alguma pessoa que morreu dormindo. E pode acontecer. E pode ser isso. Bom, esse equipamento a pessoa usa durante o sono, é isso? Durante o sono. A doença que ele tem chama-se apneia do sono. Exatamente. Apneia quer dizer falta de respiração. E do sono porque acontece única e exclusivamente quando ele está dormindo. Olha, quero agradecer, doutor Cícero. Obrigado pela participação aqui com a gente, pelas informações. Foi muito bom, essas informações riquíssimas que mexem muito com a nossa mente, sobretudo sobre nossos hábitos, que é o que a gente pode ter controle mais imediato. E, claro, sempre procurar ajuda médica quando necessário, né, doutor? Eu que agradeço. Eu queria encerrar informando que a Organização Mundial da Saúde equiparou o sono, a alimentação balanceada e a prática de atividade física como os 3 aspectos mais importantes para que a gente atinja a saúde plena. Então, hoje, não adianta comer salada todo dia e ir 5 vezes para a academia e negligenciar o sono. Tem que dormir bem para que consiga ter uma saúde plena. É verdade, vamos equilibrar. Equilíbrio é tudo, né? Essa história de acordar de madrugada para fazer academia pode prejudicar o sono, inclusive. Tudo. Bom, obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado.